a água da privada. Aí você tem uma série de possibilidades e de combinações de possibilidades. Tá? Então, eu vou falar para você. A gente sempre tem que estar funções, né, dos nossos elementos. Então, vou dar um exemplo aqui de um que eu fiz de dois que eu fiz ano passado. Né? Eu queria aqui, na verdade, implementar uma ligação, tá? Discutíveis. Só que, o que acontece? Aqui só vem água do chuveiro, tá? E a pessoa me falou que ia derrubar as árvores que ela tinha. Então, para quem está fazendo um sistema de ligação discutível, isso não é função, né? E aí, o que eu fiz? E também, ele aqui é muito piedoso, muito ruim, de ser necessidade. Eu aproveitei umas bombonas que eu tinha e fiz um jardim filtrante, uma espécie de jardim filtrante. O que foi jardim filtrante? Foi uma mão de chuva, né? Jardim de chuva ou jardim filtrante. Esse cara daqui é um jardim filtrante. O que eu fiz? Eu enchi isso aqui de brita, né? Até tampar essa água aqui, plantei gigoda e deixei ela passar ali. A água que vem de chuveiro, ela vem rica em fósforo de nitrogênio. Tá? O fósforo, principalmente por causa do sabão. Então, as plantas usam fósforo de nitrogênio para crescer. Aí, eu fiz esse armaçãozinho aqui e depois de 3 meses, como é que isso ficou? Ainda serviu de paisagismo. Vou passar a mão. Vou passar a mão em uma geral que era a tensão superficial da água ou o fósforo. Tem uma forma ali importante. E a outra também foi isso aqui, ó. Essa aqui era o paisagismo da casa da pessoa. Tá tudo seco, tem uma região bem seca ali. Ela tá assim, cara, é o seguinte, vamos botar uma linha aqui, botar uma linha aqui para distribuir água cinza. Aí, como aqui para cá é marrom, qual a tendência da água? Para cá. Aí você bota a água aqui, ela transborda ao longo da canaleta e algumas ficou super ligada, ficou super bonitinho lá no jardim da pessoa. Tá? Isso aqui foi muito longo lá em Areal. E a outra forma de tratar o esgoto é o quê? Nossa frequência da fossa. Tá? Essa fossa aqui é uma fossa diferente, é uma fossa que foi desenvolvida pelo professor Sinalon, tá? E que a ideia é potencializar o tratamento. Então, eu tenho uma fossa onde eu tenho uma maior parte da sedimentação e depois eu vou alternando para beta-4, trapinês e no fim eu saio jogando uma caixa de areia com um carro ativado. A água que sai aqui no final é muito clara, é muito transparente, entendeu? Muito bonito. Mas essa aqui é uma solução, eu só estou apresentando porque eu acho interessante, mas não é uma solução convencional de tecnologia social, porque ela é cara. É caro isso aqui. Tá? Acho que uma grande gente vai isso aqui. Mas deixa o cliente de extrema qualidade. Tá? Então, o esgoto desce por aqui, sai da fossa, uma parte dos segmentos que fica aqui, e ele vem por baixo, sobe, está coletando aqui em cima, vai lá para baixo, sobe. Está sempre em fluxo ascendente, tá? Ele aqui sobe e depois transborda. Você pode jogar no ambiente com até 95% de pureza. Tá? Tem um outro tipo que é derivado desse tipo de fossa, que é a fossa compartimentada, ou fossa de bombonas, ou fossa condômica, tem vários nomes. Tá? E como é que ela funciona? Da mesma forma que a fossa anterior. Só que ela usa 3 bombonas aqui para funcionar pela fossa sexta, ou seja, ela só tem a sedimentação, e depois, da mesma lógica, eu jogo lá para baixo o fluente, ele sai aqui por cima, e ele vai passando por pedras, aqui em pedras juntas 3 e 4. Então são pedras, pode botar as pedras grandes assim, você bota a pedra 3 e 4, e aí o esgoto vai aderindo nas pedras, e ali nessa geleia que fica, né, do esgoto, é cheio de bactérias. Conforme a água vai passando, as bactérias vão comendo o esgoto que vai chegando. Tá? Isso aqui vai funcionar se você usar constante. No caso da vista, por exemplo, que é os escolares, que não funciona. Vai ser feito de caixa de passagem. E aí, eu tenho 3 bombones vazios, né? Que só tem água, e 3 bombones com vidro. Aí funciona como sendo um filtro. Já tem um filtro aqui anterior. Igual esse filtro aqui. Oi? Ali, no caso, aquela curva, ela vai para embaixo ou você tem que aqui? Na outra coisa. Ali tem uma curva dentro do. Aqui? Ela está lá embaixo. É o que joga. Se você tiver uma foto aqui, ó, das pedras aqui, ó. Então, essa curva aqui, ela vai até lá embaixo, até o fundo, tá? E aí o esgoto vai subindo
e prender nas quebras. Porque se eu jogar aqui em cima, o que vai acontecer? Ele vai passar direto, uma coisa caminho preferencial. Então eu tenho que jogar para baixo para que ela possa subir e aderir nas quebras. Tá? Isso é manutenção. Entendeu? Manutenção. Então, manutenção, cara. Baixíssima manutenção, tá? O que a gente costuma fazer? Tá? Você pode, como manutenção, usar o... Não, só mata tudo. Você pode usar um caminhão para fora, que é caro, tá? Ou você pode fazer a manutenção usando umas bactérias que tem no mercado, que você joga ela assim, pode um quartinho de 1 quilo no ano. Tá? Exatamente. Não é só isso, não, é bactéria mesmo. Isso chama de bactéria neutralizada. Então você bota isso nos pontos de uso, aí vai tudo para lá, elas potencializam e limpam tudo, entendeu? Mas é lógico que de vez em quando tem que dar mais vaziada para limpar. Tá? E a recomendação você aconselha fazer o que com esse lodo? Esse lodo você pode dispersar num peito de secagem próximo, vai fazer um buraco, você vai jogar. É a mesma lógica da fossa que eu tenho na casa das bombonas. Pode fazer o suco de bananeira, pode fazer o suco de bananeira. Você pode ter N possibilidades, tá? A que a gente mais usa, por exemplo, é que aqui não está fazendo. Tá aqui, ó, tá aqui. No caso, a água já não saiu contaminada mais. Exatamente. E outra coisa, esse esgoto é mineralizado, está mineralizado, ou seja, já está bem desgastado, tem bem menos bactérias nocivas que não seria energia fresco. Né? E aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó? Eu botei isso aqui porque aqui está tampado já, né? Aqui tem uma caixinha de secagem. Então, por sifonagem, isso se perguntou, né, mano? Eu tinha aqui, ó, a minha porta, tá? E aqui do lado, para evitar esse ficar pegando muito mal, ou chamar para uma porta, o que a gente fez? Uma outra caixinha aqui, toda criada, tá? Ligada com o tubo. E aqui tem um registro. Tá? Veja se foi errado, porque essa pessoa jogou isso aqui em cima. Isso fica um pouco mais perto da caixa. Na saída da caixa, na verdade, não é desculpa. A caixa. E aqui uma caixa. O que acontece? O líquido está aqui, certo? Aí a gente tem um tubinho que vai lá no fundo. Tá? E como a água está aqui, o que acontece? Você vai virar um sifão. Você vai virar um sifão. Então, essa água vai se pressionar para baixo. Então ela vai subir aqui até nivelar. Entendeu? Vocês mandam tudo para cá. Aí aqui você consegue fazer um abatimento, o lodo que fica aqui no fundo, ele é eliminado, vem para cá e aqui desce água. Isso acontece com a mistura máxima. Se você não usar essas bactérias que eu falei, entendeu? Se usar, você pode fazer os 3 águas. Então o impacto disso aqui é mínimo. Tá? Agora, tem que tomar um cuidado de construir, né? De deixar isso aqui. Ali eu só deixei na última bombola, porque não tinha espaço para. Tinha um monte de. O fundo não conseguiu. Você pode ver até aqui. O tubo está torto aqui. Né? O tubo está torto. Porque isso aqui estava cheio de tubo de outras casas que passavam. Então não tinha muito espaço para cuidar. Tá? Então a gente limpou só essa daqui. Mas se você pegar, por exemplo, se está abastecendo isso daqui direto para a varinha, quando agora para cá, você consegue transbordar. Oi. Qual que é a tipo assim, esse conjunto aí que você está apresentando, ele dá uma... Esse aqui, uma família de até 5 pessoas. Tá? Uma família de até 5 pessoas. Então, de um modo geral, tá? Até 3 bombonas, quer dizer, 3 bombonas saem até 5 pessoas. Se tiver 6, eu boto para cima. Se tiver 7, eu boto para cima. Aí chega um momento que fala assim, pô, mas é bombona, né? Então você tem que fazer uma outra solução. E já tem os compartimentos que são de, às vezes, Sim. E aí se computa bombona, já não exatamente, eu ia chegar que eu não botei aqui na rede social, mas quando chega um determinado ponto, é mais fácil você comprar o que? Um biodigestor de fabricado, né? E ali você vai ter um atendimento muito maior, com uma eficiência tão boa quanto. Né? Por isso que isso aqui é falando de tecnologias sociais, ou seja, tecnologias que a gente consegue ter um baixo custo e uma alta penetrabilidade da ideia. E aí, o outro lugar que eu vou lá em fazer
Tem gente que usa para tratar o esgoto bruto, eu não gosto. Eu gosto de usar as raízes para usar só de efluente de fossa, entendeu? De modo geral, ou de um digestor, que aí ele passa por aqui e ele faz o mesmo tratar com brejo, com pântano. Isso aqui são plantas, isso aqui é taboa, né? De modo geral, papiro, lírio do brejo, são plantas que lá, pelo menos na minha terra tem, na minha região. Aqui não sei se tem, né, taboa, Junco. mais cedo também, né? Mas do fotoquático, né? Enfim. Aí você vai usar plantas que são extremamente adaptadas ao ambiente mais úmido. E você quer uma caixa confinada, e você enche de pedra, você coloca essas plantas assim, com sabor, papiro, etc. E aí a raiz delas vai entrando no meio das pedras e elas vão puxando uma parte da água para poder crescer, puxando os nutrientes da água e também criando uma malha que retém exatamente uma peneira natural, que é como funciona efetivamente no brejo. O brejo é uma malha que retém energia, não só energia de velocidade, mas tem energia biológica também. É muito rico o solo perto do brejo. E é isso que a gente faz. Aí a água sai do tal daqui, você regula aqui, ó. Você pode aumentar ou diminuir a altura, né? E você consegue aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade do fluxo aqui. Tá? Mas o ideal é que passe por um tempo aqui, né, por dentro, e fique o máximo de tempo que você puder, para quando poder absorver o máximo. E aí, eu trouxe aqui uma foto de um que está em montagem ainda, né, para você ter uma ideia, a gente botou lona aqui em volta, protegeu isso aqui tudo, isso aqui depois foi vegetado, tá? E aí a gente botou aqui, está até bem plantado aqui, não está bem plantado. Aqui tinha lírio do brejo, taboa, o sonho do brejo taboa, tá? E aí, não sei se dá para ver direitinho, né? No vídeo dá para ver, a água sai transparente aqui do lado. Transparente, é muito claramente. Então você pode jogar no vídeo. Tá? Ou seja, a ideia é que a gente consiga sempre fazer um polimento antes de jogar no ambiente. Tá? A água tem que voltar a sair, pelo menos igual ou melhor do que for. Tá? E esse caso ela sai até melhor, às vezes, porque o rio que está passando é bem sujo. É um negócio horroroso ali. Mas funciona, entendeu? Então é fundamental que a gente traga essa lógica de que a gente não pode usar só fósforo, só filtro, só plantas raízes, tem que adaptar, tem que contextualizar os outros espaços. Aqui eu tinha espaço para meter essa zona de raiz, mas é que eu tenho 3 metros por 5, mais ou menos, 3 por 5 aqui, são 15 metros quadrados. Aqui eu estou tratando os donos de 2 casas, tá? Em média de 12 pessoas que eu tinha aqui. Tá? Então a gente consegue tratar isso aqui, isso é algo muito bonito. Uma outra tecnologia que é o xodózinho de todo mundo agora, que é o Tevado, que é o tanque Tevado para aspiração. É meu xodó também, tá? Por quê? Porque ele efetivamente não libera nenhum tipo de efluente. Tá? A não ser no caso especial, por exemplo, uma chuva muito forte, não, e aí você acaba fazendo o quê? Transbordando isso no ciclo de bananeiros, por exemplo. Tá? E como é que isso aqui funciona? Vocês lembram da fossa? Eu tinha uma zona de sedimentação, a digestão anaeróbica, né? E a filtração. E depois os escapes. Isso tudo acontece aqui dentro. Então, aqui eu tenho a minha fossa séptica, onde acontece o movimento o processo de digestão anaeróbica. Tá? Aí, para as camadas filtrantes, eu tenho os filtros, isso aqui é filtros de vidro que eu falei. E para cima, seria o sumidor. O que é o sumidor? São as plantas. Porque essas plantas têm que ter uma folha muito grande para evaporar bastante água. Tendo bastante evaporação, é o quê? É o sumidor, que vai ter água. E para a grande vantagem disso, não libera logo suja nenhuma. Eu libero só no ambiente, água pura no ambiente, sem nenhum tipo de contaminação do solo. E o que é legal, eu tenho uma função extra aqui, além do tratamento, porque o que é? A produção de alimentos. Se eu pegar e plantar banana aqui, eu posso comer essa banana. Entendeu? Se eu pegar qualquer frutífera que tenha folha grande, né, e plantar, eu posso comer, porque os canalículos que fazem a capilaridade, o transporte da seiva, eles são menores que o menor vírus que a gente tem. Então, toda a parte microbiológica fica retida nesse tanque aqui.
encaixadinhas com essas plantas. Agora, eu posso botar aqui, por exemplo, vinho sol? Eu não tenho pressão. Posso botar aqui um desinfetante? Não, por quê? Porque além do desinfetante tem que o objetivo o quê? Matar a bactéria. Uma das bactérias está trabalhando para mim? Não, outra coisa. A molécula desses desinfetantes é menor do que os canalheiros que esqueci o nome deles, capulares que puxam a seiva das plantas. Eu não vou trabalhar com química, a mesma coisa, se for eu não posso comer. Ok? Até aqui tudo bem, gente, tranquilo? É a mesma década. É biomédica, é verdade. Só o nome que mudou. Os costumes já o nome de evapotranspiração, outras pessoas chamam de bacia de evapotranspiração, outras pessoas chamam de fossa ecológica, fossa verde. Tem tudo novo. Vamos acabar meu dia ainda com fome para usar. Meu dia ainda ficava, né? Gente, era meio-dia. Mas aqui é o intervalo. Então, beleza, vamos lá. Tá acabando, gente, tá acabando. Pode seguir. E aqui, ó, uma cinco enquadramentos do intervalo que a gente criou também no passado, tá? Aí, isso aqui em menos de um ano, tá? Isso aqui em menos de um ano. Tá? Não. Aí, quando a gente tem uma foto aqui de coisas que às vezes também não estão certas. Por exemplo, você vê que esse terreno é bem seco, né? Aí você faz aquela pessoa no micrometeiro, aqui tinha 5 bananeiros, ó, tem até uma banana aqui ainda. Mas essa aqui foi guerreira, essa bananeira, tá? Foi guerreira, a gente achou safado, não sabia. Aí aconteceu, a gente botou aqui 5 bananeiras. Eu falei pra mim, olha só, pelo menos dia sim, dia não, você tem que regar, porque senão elas vão morrer. As formigas vão vir aqui e vão matar tudo. Porque eu não morrer de sede também, porque o dia encheu aí no fim dos 5 bananeiros, né? Pelo menos no começo, os primeiros 2, 3 meses você faz isso. Você fez? Aí morreu 2 bananeiras, 3 bananeiras, perdão. Falei 2. Aí você tem que botar mais bananeiras depois disso, né? Ou seja, o trabalho é mínimo, mas tem que ter algum trabalhozinho para poder fazer funcionar. Mas a bananeira ela vai dando muita muda, né? Sim, manejo. Entendeu? Você sempre deixar mais novinha e fica mais velho. Para poder sempre crescer. Para pensar melhor, ali tem profundidade, ali embaixo é minha pensada. Na verdade, está correndo um pouco, mas eu posso entrar nesse detalhe, a parte da garrafa. Isso aqui eu usei só o cimento. Tá? Eu usei o próprio sol da chavação, misturei com o cimento, e eu fiz uma tecnologia que a gente chama de só o cimento com ferro cimento. No fundo, eu botei uma laje de concreto, porque o terreno era um pouco instável, então eu tinha que botar uma laje de concreto, realmente com ferragem normal. E na sequência, eu forrei todo em volta dessas paredes com tela de galinheiro. Tá? Primeiro chapisquei tudinho, forrei com tela de galinheiro, e depois eu fiz uma massa de solo com 8 partes de solo, esse foi 12 partes de solo com óleo de cimento, ou seja, peguei 12 baldes de solo e cimento e fiz a massa. Como é que eu cheguei nesse traço? Eu fiz vários técnicos, corpos de prova. Eu botei com 8, eu botei com 10, com 12 e com 14. O que me deu a melhor economia foi o 12, porque ele ficou com uma resistência próxima dos 10, menos resistente do que o de 8, claro. Mas pouca coisa resistente do que o de 8. Como é que a gente fez esse corpo de prova? A gente fez umas placas, tá? E depois a gente foi vendo a resistência dela a quebrar. E aqui deu um equilíbrio bacana, foi a de 12. A de 14 já começou a ficar mais esfarenenta. Na hora que a gente tirou a placa do molde, a já quebrou para 60 até descartada. A de 8 ficou ótima, cara. Ficou concreta. Mas, gastou muito mais cimento. Isso é de 8 para 12. Entendeu? Então, é assim que a gente faz. E depois, aqui no final, eu impermeabilizei com nada de cimento só. Nada de cimento. Da vertical, depois na horizontal. Se quiser, pode usar um produto que a gente chama de Cica, que é um impermeabilizante, Cica 1. Eu não gosto muito porque é o mínimo possível de produto químico, mas, cara, é melhor do que de repente depois vazar esgoto e tudo fazer. Esse caso aqui a gente usou sem Cica, tá? Só o... Detalhe, esse esquema de construção dele é útil para quando o solo é argiloso.
Se o solo for um solo completamente arenoso, ele vai ficar muito frágil. Exatamente. Aí você tem que fazer com a gente fez aqui a foto aqui. Ele tem que fazer com tijolo, com outro, A gente fez com tijolo de com bloco. de concreto, né? A gente fez com bloco de concreto e tudo amarrado com ferro. É. Estou usando isso aqui que é o mais didático, né, eu acho, né? Mas bem lembrado, obrigado, Marcelo, por lembrar, que aí é a questão da contextualização, né? Você tem que olhar para o terreno e saber o que você vai fazer. Você tem que ter um cardápio de opções para poder trabalhar isso. Esse aqui é o 3x5, já vi. O quê? Esse aqui é o 3x5, né? Ah, esqueci de falar. Obrigado. Esse aqui ele está com 2 por 5. Dá com 2 por 5 por quê? Eu tenho 5 metros, 10 metros quadrados aqui, porque eu utilizei 2 metros por pessoa. Porque apesar de ser uma região seca, quando chove muito. E ele tem um sopro, né? Sim, sim. Isso aqui é um respiro que está furadinho aqui para poder sair o gás. Né? E outra coisa também para poder olhar o nível que está. Quando tiver para tampinha, olha, colocar. Pô, se tiver alguma coisa dando ruim, começa a subir muito o nível. Ele tem que ficar estático. Entendeu? Porque tem que ter equilíbrio. Né? Então eu tenho um aqui e tenho aqui na entrada. E também funciona como. Não, não sei se Você já pode usar a própria chaminé. pode usar para chaminé. E também pode funcionar como um plano C para caso, tipo assim, deu tudo errado, você pode botar um limpa-fossa para esvaziar. Isso não acontece, tá? Mas não custa prever. Assim, para não ter que dar um pano e ficar ali, né? Aliás, sem lembrar dessa nossa forma. Então, quando essas tecnologias aqui, essa tecnologia aqui, eu posso misturar vacina com água da privada. Tá? Essa aqui é só uma água da privada. Tá? Isso é importante a gente lembrar também, que a gente separa as águas sujas das águas cinzas. Tá? Aqui, eu de modo geral uso o que vem da fossa ou de bombonas, e eu misturo água cinza também aqui no final. Eu posso pegar água cinza desde que a água que vem das privadas já tenha sido passada por uma fossa, por exemplo, ou um biodigestor. Isso quer dizer, esse é um sistema secundário que se chama. Exatamente. Eu não estava entrando nesse detalhe, mas Sim, ele tem que ter um sistema ele tem que ter um antes. sistema prévio. Ele pode ser até usado como sistema primário, tá? Mas o dimensionamento é outro. O dimensionamento é outro, é muito mais custoso e dá muito mais problema. É claro. Entendeu? Esse aqui é só também para o esgoto que vem da privada. Né? E esse aqui é um negócio que eu ainda não fiz, mas eu vi funcionando e é muito louco. Tá? É o Remy Field do ciclo de bananeiras. Como é que isso aqui funciona? Isso aqui é o seguinte: aqui você distribui o que vem do vaso sanitário para o cliente. Tá? E aí, isso aqui é basicamente serragem com minhoca californiana. Se de manhã tu fizer o número 2 aqui, na manhã seguinte já não tem mais nada aqui. Acho que já primeiro tudo. E só ele funciona como um filtro mesmo. Ele retém a matéria grosseira e deixa passar o líquido para cá. No ciclo de bananeiras. Entendeu? Então, é uma coisa que é, sabe, muito louco. Eu vi esse negócio funcionando e falei assim, cara, acredito, né? Assim, olha, eu até lembro que eu der um barro aqui, de noite eu não tenho, de manhã não tem nada. Porque as formigas, as minhocas, comem tudo isso daqui e depois de 6 meses você pode usar isso daqui como fertilizante. Mas no caso aí já é o vaso. Esse aí já é o vaso. Não. Joga tudo vaso. Não fala assim, o vaso do vaso ainda. Não, pois é, agora estou vendo que a parte de cima não está aqui. A parte de cima não está, porque para ter uma parte de cima aqui, outro negócio aqui em cima, que está vendo que vem com um tubo de seio, que joga para o meio. Joga para o meio. Esse aqui é para água cinza. Vamos descarga. Exatamente. Quando você mais água, cai mais direto sobre a bananeira. Já vai direto para o Unicamente, não vai rodar de patógeno, não. Olha, eu não vou fazer de 5 aqui não, porque eu não fiz um teste. Ele não fica parado, ele fica legal. Não, ele fica aqui por cima. Luz? É uma caixa. Tá? Luz. Você bota aqui a peneira, tá? Aqui você está fazendo ferragem. E o esgoto chega aqui, ó, direto assim em cima. Tá? Aqui está cheio de minhoca e ferragem. Aí quando eu chegar aqui, a água passa baixinho por aqui. Aí tem aqui o espanadorzinho. O fundo está sempre com água.
vai para o ciclo de bananeira. E aí dá para fazer um esquema de filtro também, tá? Estabelecer um conceito lá, isso fundo, um esquema de pedra. Sim, pode ser de pedra. Mas esse que eu vi, o cara tinha uma caixinha aqui que segurava e botava tipo uma peneira, né? Encaixava porque tinha uma regulamentação que assim, encaixava a peneira ali. Agora, é meio nojento, tá? Mas a gente receber toda essa aí que metemos aqui. Isso é muito legal. Não é muito legal. Mas a galera que é radical, trouxe uma brincadeirinha aqui que eu nunca fiz. Depois pouco de tecnologia, tá? Mas quem realmente funciona. Então, e uma questão importante de lembrar é que como a saída da água ela é por baixo dessa peneira, por baixo de onde está a serragem, ela tem que ficar mais alta do que o solo normalmente, entendeu? Ela entra por cima, porque senão o ciclo de bananeira, o sistema que vier depois, ele vai ter que ficar muito baixo. Então, quer dizer, ele é um sistema que para você utilizar quando tem desnível no terreno é legal, sabe? Se é um terreno plano, a tua casa vai ter que ser mais alta, porque senão atrapalha. É, porque as minhocas não podem ficar afogadas. E a manutenção das minhocas? Não é assim, elas não vão... Elas vão se multiplicando, até que uma hora fica uma grande nojeira e daí tá na hora de você trocar. Daí você tira tudo, bota, separa algumas minhocas e começa de novo. E aí pode ser em 6 meses. Em resumo, não funciona. Em resumo, não funciona. Funciona super. Ah, sim. Não, mas funciona super, porque as minhocas são muito eficientes.